Salve navegantes, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje decidi falar um pouco sobre minhas últimas leituras. Bora lá! Com muita frequência, galera, eu posto alguma coisa lá no Instagram, alguma foto de um livro que eu tô lendo, ou faço um update nas minhas redes sociais literárias e sempre vem aquela fatídica pergunta: vai ter vídeo no canal? Vai falar disso no YouTube? Vai falar disso lá no Navegando? E como eu não gravo com aquela regularidade boa toda semana, mais de um vídeo por semana, eu acabo não conseguindo trazer tudo aqui pro canal. Então tive essa ideia de montar um projetinho, peguei 5 das minhas últimas leituras mais interessantes e vou fazer um tipo de mini resenha aqui para vocês. Resolvi implantar essa ideia, achei bacana trazer isso para vocês. E se vocês acharem uma ideia interessante, não esqueçam de deixar a curtidinha amiga, o único termômetro que eu tenho para saber se as ideias são boas ou não. E também deixar lá nos comentários, que eu vou sempre tentando fazer isso para vocês, fazendo um pacote dos livros que vocês mais me pedem por lá. E sempre trago aqui as minhas opiniões um pouco mais além do que só falar a sinopse. Então vou pegar o primeiro livro que eu vou falar e antes que vocês me peçam aí nos comentários, vai rolar assim o fatídico e mítico Bookshelf Tour ainda esse ano, tá galera? Eu prometo. Mas, vamos lá. Primeiro título tá aqui. E o primeiro livro que eu resolvi falar hoje é O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, livro de 1995, da editora Record. Trata-se do livro 1 das Crônicas de Arthur, galera, e eu acho que esse camarada aqui foi o livro mais recomendado por vocês na história desse canal aqui. Trata-se de uma ficção histórica baseada nas lendas arturianas. Aqui a gente conhece um pouco sobre o glorioso Arthur pelos olhos do Dervel, e aqui a gente acompanha a Grã-Bretanha após o fim do Império Romano, diversas disputas, diversas guerras com os saxões vindo do leste, os irlandeses vindos do oeste e também a disputa interna e religiosa entre o cristianismo crescente após a queda do Império Romano versus o druidismo, que era uma religião predominante naquela época, naquela região. E para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que essa aqui foi a minha primeira experiência com o autor Bernard Cornwell, e eu só tenho a dizer que amei essa experiência, gostei muito das personagens, gostei muito do desenvolvimento da história, já tinha consumido alguns materiais sobre as lendas arturianas, muito mais baseado em filmes mesmo, e eu gostei muito de como o autor constrói essa história aqui, tanto dos conflitos, quanto da alternância do tempo, contando histórias do passado, eventos do presente, a venda de poderes, as reviravoltas, as traições, as guerras bem religiosas, meio veladas assim, o cristianismo crescendo, o druidismo ainda tentando colocar o seu poder, muita gente já atacando outras pela questão da fé. Gostei de ver aqueles personagens icônicos que permeiam as lendas arturianas, como Morgana, o próprio Arthur, o mago Merlin, como eles foram retratados aqui sob a ótica do Bernard Cornwell. E o autor sempre foi conhecido pelas suas excepcionais descrições dos campos de batalha, e eu não me decepcionei. Esperava uma coisa, ele me entregou muito além. Então essas cenas de guerras, o que antecede, só aquele clima de tensão é muito bem passado mesmo. E tudo funcionou pra mim, galera. É um livro que dispensa comentários, dispensa qualquer tipo de recomendação. Se vocês entrarem nos sites aí de review, no Scoob e no Goodreads, as notas são astronômicas, baseadas em centenas de milhares de recomendações. Me deixa muito feliz em saber também que esse é o volume 1 de uma trilogia. Muita gente fala que suas sequências são superiores, então me deixa um pouco mais ansioso. Volume 2, Inimigo de Deus, e volume 3, Excalibur, já estão aqui atrás. Eu estou ansioso, não vejo a hora de encarar essa maravilha e fechar as Crônicas de Arthur que vocês sempre me recomendaram, e eu só tenho a agradecer. Bom, galera, o segundo título está na parte de sci-fi, que fica aqui em cima, e é este camaradinho aqui.
Piquenique na Estrada, dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky, livro da editora Aleph, publicado originalmente em 1972. Esse camarada aqui, galera, é reconhecido como um dos melhores livros de ficção científica do leste europeu, e a gente acompanha uma história alguns anos após a visita de alguns alienígenas por aqui. Eles passaram por 6 lugares, o evento que ficou conhecido como Visitação. Ninguém viu os camaradas chegando, ninguém viu os camaradas saindo, mas eles deixaram algumas coisas para trás. Esses lugares, conhecidos como zonas, acabavam sofrendo de alguns efeitos estranhos, alguns fenômenos totalmente prejudiciais para a raça humana e diversos objetos que também foram deixados ou esquecidos pelos alienígenas. E essas zonas foram isoladas pelo próprio exército justamente por causar mal para a civilização, mas não só por isso, porque existem aqui nesse livro os famosos stalkers, termo que foi cunhado pelos próprios irmãos, o Arkady e o Boris Strugatsky. Eles falam um pouco sobre isso no pós-fácil. A gente usa a palavra stalker muito nos dias de hoje, e os stalkers eles eram responsáveis por entrarem nessas zonas a fim de pegar esses objetos que foram deixados pelos alienígenas para contrabandear e tentar vender, ganhando dinheiro aqui fora. Muita gente morria nesse processo e muita gente sofria também com alguns efeitos muito similares com a radiação. E eu achei uma leitura muito animal, de verdade mesmo, principalmente sobre os seus questionamentos, até porque a vida humana mudou completamente após a visita dos alienígenas, e o grande questionamento que o livro faz é justamente sobre a insignificância do ser humano perante a isso, que não consegue esquecer, não consegue largar, não consegue parar de estudar o que foi deixado para trás, continuam arriscando a própria vida em busca desses objetos para transformá-los em algo de uso terráqueo. E uma das passagens que eu acho muito interessante aqui, galera, é que os seres humanos acabam descobrindo algumas utilidades para os objetos que foram deixados pelos alienígenas, mas a gente não sabe se está usando de forma certa. É como se eu entregasse um microscópio na mão de um homem das cavernas e ele usasse isso para martelar um prego. É claro que ele ia conseguir martelar, mas o objeto não foi feito para isso. E nem tem prego na pré-história, então... Mas vocês entenderam o exemplo, né? E entre essa e outras várias questões que o livro traz, a que mais incomoda mesmo é o que os caras vieram fazer aqui. Por que deixaram esses objetos para trás? Foi de propósito? Não foi? Foi esquecimento mesmo? Seríamos nós como os insetos de um piquenique? O ser humano vai lá para a clareira, abre a sua cesta de piquenique, abre a sua toalha, consome, come, deixa resto de comida para trás, deixa embalagem, deixa lata, o óleo pinga do motor do carro e os insetos não sabem o que significa tudo aquilo? Será que não foi o que os alienígenas fizeram, só estavam de passagem? Então, traz muita coisa, tá, galera? Isso não é spoiler nem de longe, porque tem muito questionamento sobre a vida aqui, sobre o porquê o ser humano simplesmente parou de viver para viver em função da visitação. Um livro super indicado, não só para quem gosta de ficção científica, mas para quem gosta de pôr a cabeça um pouco para funcionar e pensar nessas questões filosóficas. Tem um final que gera muita surpresa, é bem ambíguo, dá para conversar bastante sobre isso. Um livro que eu recomendo muito para clubes de leitura, principalmente pelas discussões. Achei um baita de um livraço, vale a leitura. Bom, galera, saímos daqui e vamos diretamente para cá. Vou pegar o próximo livro que eu vou falar hoje, que é esse camaradinho aqui. Jardins da Lua, ou no original Gardens of the Moon, do autor Steven Erikson, livro de 1999. No Brasil foi trazido pela Arqueiro e nos Estados Unidos é da Tor Books. E esse livro eu trago para vocês muito mais como um apelo para tentar convencer vocês do quão bom ele é e para a gente tentar ver se alguma editora consegue adquirir os direitos e nos brindar de presente. Esse malandrinho aqui é o livro 1 da saga Livro Malazano dos Caídos, composta de 10 livros já lançados nos Estados Unidos. A Arqueiro detinha os direitos dessa saga aqui no Brasil e infelizmente resolveu cancelá-la após o lançamento dos 2 primeiros volumes, Jardins da Lua e Os Portais da Casa dos Mortos. Eu decidi tirar o pó do meu inglês, galera, decidi lê-lo em sua língua de origem, muito por não confiar que alguma outra editora vá adquirir essa saga completa por aqui. E eu decidi encarar tudo isso como se fosse um estudo, lendo de 2 a 3%
10% por dia, sempre consultando as palavras lá no Kindle que eu não conhecia. O vocabulário, como não é muito bom para esse tipo de leitura, ainda mais fantasia tendo aquelas diversas descrições, cenários, batalhas. Então funcionou muito mais como um estudo. Levei 2 meses nessa leitura, sempre um pouquinho por dia, 1, 2, 3%. E meus amigos e amigas, isso aqui é sensacional ao extremo. Achei a leitura sublime como fantasia. Ele tem de tudo. Ele tem traições, ele tem deuses que caminham entre os mortais e se envolvem nas coisas dos seres humanos. Tem dragões, tem guildas de assassinos, tem brigas, assassinatos em telhados, raças antigas. Então ele pega tudo que se tem em uma fantasia de um cara que você chega pra ele e fala: meu, deixa sua cabeça voar aí e imagina o que você quiser. E esse cara aqui conseguiu. Ele é o livro 1 de 10. Muita gente fala que ele é o pior de toda a saga, até porque você precisa ler a saga completa. Isso aqui é um décimo do livro, tá? Então ele não é fechado. Muita gente critica também porque o autor te joga no meio da confusão, e ele joga mesmo, como se você já tivesse... se você fizesse parte do mundo. Mas quando eu mergulhei, eu achei animal ao extremo. Valeu cada segundo gasto nesse estudo, galera. Jardins da Lua, livro 1 da saga Malazano dos Caídos, eu achei animal. Algumas editoras estão sondando para adquirir os direitos aqui de volta, mas eu não acredito muito não, tá, galera? As que estão atrás não me despertam aquela confiança. Muitas já cancelaram sagas por aí, e como a divulgação de livros de fantasia é bem baixa, vai ser difícil. Então eu sigo na luta, e quem quiser se aventurar e ler em inglês, tiver um pouco de conhecimento, vale demais. Eu simplesmente adorei, já disse isso várias vezes. Bom, galera, pegar agora o 4º livro das mini resenhas de hoje. Voltamos para cima. Vou falar um pouco sobre esse camaradinho aqui. Então vamos agora de Guerra Sem Fim, do autor Joe Haldeman, livro de 1974, trazido ao Brasil pela Aleph. Premiadíssimo sci-fi militar, galera, abocanhou os 3 prêmios mais importantes da ficção científica, o Hugo, o Nebula e o Locus Award. E o camarada, autor Joe Haldeman, participou da Guerra do Vietnã, então um veterano de guerra, sabia bem do que ele estava escrevendo, principalmente da parte militar do livro. E aqui a gente acompanha a história do William Mandela, um físico com QI elevadíssimo, e ele acaba se alistando no alistamento obrigatório das forças exploratórias das Nações Unidas para combater uma raça alienígena conhecida como Taurianos. E o Mandela vai sofrer diversos questionamentos, não só os pessoais sobre a guerra em si, porque estamos combatendo uma raça alienígena, o que aconteceu, mas também com a hostilidade de se viver em outro planeta, de fazer os treinamentos militares em outro planeta, em outra gravidade. Ele também vai sofrer com os impactos do tempo relativo. Aqui as viagens interplanetárias são muito como se fossem buracos de minhoca, aquele conceito do filme Interestelar, e velocidades parecidas com a velocidade da luz. Então o tempo como sendo relativo, algumas semanas ou meses na nave acaba se passando décadas ou até séculos terráqueos. Coisa doida, mas é o que é. Você fica meses fora e toda a vida que você conhece acabou. A sua família já morreu há décadas, séculos atrás. O mundo já não está passando mais pelo que ele passa hoje. Ele já vive uma superpopulação, ele já vive com fome, com outros problemas, enfim. Um livrão me prendeu, galera. Em alguns momentos eu sinto ele um pouco parado, justamente nessas explicações de passagem do tempo e tal. Ele é um hard sci-fi mesmo, ele tem muito conceito tecnológico, mas na parte militar, na parte de guerra, na parte dos combates, como o autor é um veterano, então ele sabia muito bem o que ele estava escrevendo, é bem contagiante, assim, é bem instigante de se ler, e é um livro indicado para quem gosta desse tipo de leitura, um hard sci-fi com bastante questão física, questão tecnológica, questão militar, combate. Não é um livro que você pode ler como um passatempo, você tem que estar bem focado, ele vai exigir bastante do seu cérebro. Muito bem escrito, boas personagens, boa passagem de tempo, e as consequências dessa passagem de tempo também me agradaram muito.
premiadíssimo, galera. Hugo, Locus e Nebula dispensa outro tipo de comentário por aqui. E como curiosidade adicional, o prefácio desse livro aqui foi escrito pelo John Scalzi, autor de Guerra do Velho, e como uma curiosidade adicional, muita gente condenava o John Scalzi por plagiar essa obra aqui, Guerra Sem Fim, para construir a saga Guerra do Velho, e ele admite nesse prefácio que ele nunca tinha lido esse livro antes de escrever a sua própria saga. Livrão, edição de respeito, galera, de capa dura, editora Aleph tá de parabéns, projeto gráfico, design, tudo muito legal. Se você é fã desse tipo de gênero aqui, vale muito a pena conferir. Bom, galera, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre um dos maiores gênios, um dos maiores nomes do sci-fi. Vamos falar um pouco sobre esse camaradinho aqui. Vamos falar um pouco então sobre esse livro de contos aqui, o Electric Dream, Sonhos Elétricos, do autor Philip K. Dick, livro de 2017, trazido ao Brasil também pela Aleph. Coletânea de 10 contos, se você não conhece Philip K. Dick, saiba que esse camarada aqui é um dos maiores nomes da ficção científica, um dos autores mais adaptados em Hollywood. Infelizmente já se foi, mas deixou um legado enorme de obras escritas, de adaptações que a gente ama. E todos esses contos foram adaptados para a série televisiva Electric Dreams, que você pode conferir na Amazon Prime. Capítulos de qualidade, muitos deles contando com atores e atrizes bem famosas. E o mais interessante a gente acompanhar nesse conto aqui, galera, é a visão profética do Philip K. Dick. Muitos desses contos foram escritos na década de 50 e ele sabia muito bem brincar com a realidade, aquele conceito do que é real, do que não é, e mexia muito também com questões familiares distorcidas. Eu gostei muito do livro, alguns contos são meio parados, outros são bem legais, mas o que me chama muito mais atenção, que eu gosto muito no conto, é quando eles são curtos, eles são arrebatadores, ele deixa aquele gosto de quero mais, e ele me lembra demais, galera. Dada todas as diferenças aqui, a série Black Mirror, ele joga alguns conceitos de realidade mesmo, então você não sabe o que pensar, então tem várias diferenças, mas foi como se eu estivesse assistindo alguns capítulos do Black Mirror. Eu sei que a série Electric Dreams tenta muito emular isso daí, mas o Philip K. Dick é um excelente contista, sempre foi. Ele te joga no meio da história, ele arrebata a sua cabeça, ele mexe com diversas realidades diferentes, com robôs, com alienígenas, com terra destruída, enfim. Pai de Blade Runner, pai de Minority Report, pai de Pagamento, pai do Vingador do Futuro, Philip K. Dick é simplesmente sensacional, uma visão realmente única do mundo, principalmente na década que ele escreveu seus livros e seus contos. Indicado não só para quem gosta de sci-fi, mas para quem gosta desse conceito de realidades misturadas, para quem gosta da série Black Mirror, para quem gosta de contos. E ele é muito bom, galera, porque todos os contos são bem curtinhos, o livro é bem curtinho, são 10. Todos eles acompanham um prefácio do diretor que fez o episódio da série, o que ele levou em conta quando ele fez esse episódio. E eu fiz um esquema que funcionou super bem para mim. Eu li um continho por dia, passa bem rapidinho e você vai ter uma bela de uma experiência. Tá aí, galera! Missão dada, missão cumprida. Falei de 5 livros que eu julguei bem interessantes e que eu li, e quero saber de vocês quais foram as últimas leituras que vocês julgaram mais interessantes, e quero saber se vocês já leram ou pretendem ler algum ou alguns desses livros que eu citei. Se você gostou desse vídeo aqui, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, não perca o que vem por aí. Eu vou ficando por aqui, deixo aquele beijo grande, o abraço de urso apertado de sempre, fui!